Gente, então, ó, esse daqui vai ser da revisão de biologia, tá? Biologia linda aqui. Então, igual que eu tinha comentado, eu vou colocar aqui escrito para vocês também. O que eu anotei, que eu vi, que eu falei que eu fiz aquela revisão de questão por questão das últimas provas do Trajano, tá? E quais foram os assuntos que mais caíram? Gente, em primeiro lugar, foi sobre doença, tá? Aí você fala assim, mas que tipo de doença? Todas possíveis. Né? Depois eu vou colocar o esqueminha ali para vocês, mas caiu doenças, por exemplo, sobre amarelão, sobre barriga d'água, caiu doenças sobre problemas, tipo, sobre câncer, caiu sobre problemas do coração, foi sobre doença, tá? Aí você vai falar assim, mas a gente não estudou sobre o problemas, tipo, diretamente do coração. Vamos, um exemplo só. Mas vocês têm que lembrar aí como que funciona o sistema circulatório, tá? Muitas vezes as doenças que a gente está falando vai ser sobre, por exemplo, o coração não está conseguindo bombear o sangue corretamente. Então vocês têm que lembrar como que funciona o coração, como que, por onde que entra o sangue, por onde que sai, qual que é o movimento que ele faz de contrair, relaxar para o sangue circular, tá? Isso daí a gente viu. Então tem coisas que a gente precisa lembrar das aulas, tá? Para conseguir responder. Mas então caiu sobre doenças e caiu bastante questão, tá? Igual eu tinha falado para vocês, foram pelo menos 2 questões sobre doenças cada ano. Então caiu muitas questões sobre doenças. Beleza? Outra coisa que caiu foi sobre vacina. Tá? Caiu sobre vacina em 2019, caiu em vacinas em 2017, então caiu bastante sobre vacina. O que eles estavam falando sobre vacina? Seriam questões assim, gente, eles querem saber como que funciona a vacina, tá? Ou qual que é a diferença entre vacina e soro. Isso foi coisas que a gente viu também, beleza? Outra coisa que caiu bastante foi sobre cadeia alimentar. Tá? Então, saber quem são os produtores, quem são os consumidores, quem são os decompositores, essas coisas. Então, caiu sobre cadeia alimentar. Caiu também sobre sistema circulatório, tá? E eles aproveitaram para fazer perguntas sobre doença por causa do sistema circulatório. E caiu sobre... Deixa eu ver o outro sistema que caiu aqui, gente. Sistema digestório. Tá? Então, caiu também, além do sistema circulatório, caiu sobre o sistema digestório. Outra coisa que caiu, os biomas que eu tinha comentado com vocês, né? Que isso vocês viram também aí na parte de geografia. É que assim, gente, essa parte do bioma, às vezes eles não vão perguntar também só, tipo, da onde que fica o bioma, mas eles vão perguntar a importância de um bioma, por exemplo, para os seres vivos. Por isso que vira biologia, tá? Então, por que é importante, um exemplo, qual que é a importância de você preservar o bioma? Aí você teria que lembrar que tipo, existem determinadas espécies que vivem só naquele local. Se você desmata esse bioma, ou se você queima ele, você está fazendo essa espécie perder o lar dela e muitas vezes ela pode morrer e deixar de existir. Tá? Então são coisas assim que precisa lembrar, por isso que aí entra na biologia, beleza? E depois, outra coisa que eles mostraram aqui foi os ciclos biogeoquímicos, tá? Então, ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. E com isso, ó, biogeoquímico.
você escrever. Do ciclo biogeoquímico, eles perguntaram também sobre chuva ácida, tá? Então, foram coisas que eles perguntaram nas questões. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Não. Ah, eles perguntaram sobre células também, tá, gente? Sobre as organelas, as diferenças de células, essas coisas. Eles perguntaram sobre as células e também sobre o reino animal. O que seriam questões sobre o reino animal? Seriam, por exemplo, o ser humano é um mamífero, enquanto a cobra é um réptil, tá? Seria nesse sentido, saber classificar os bichos, tá? Saber que eles não são todos do mesmo grupo. Mas caiu também poucas questões disso, tá? Só para vocês terem uma ideia, que eles queriam mais em geral. Então foi isso o que mais caiu, tipo, não foi nem o que mais caiu, isso foi o que caiu nos últimos anos, tá? Então, tudo que caiu nos últimos anos está resumido aqui para vocês, beleza? Deixa eu só colocar aqui, ó. Então, que é o reino animal, tá? Belezinha? Então, é isso que vocês precisam ver, tipo, ter uma ideia. Igual, por exemplo, doenças caiu todos os anos. Então, provavelmente vai cair esse ano? Sim, certo? Porque caiu todos os anos. É impossível eles não darem nenhuma questão sobre doenças, tá? Porque caiu todos os anos. Podem ser que eles perguntem sobre vacina? Podem, principalmente, gente, sobre o que a gente está vivendo, tá? Tipo, sobre as coisas que a gente tá passando, como que tá as situações, sobre, tipo, essa corrida para conseguir achar uma vacina para o coronavírus. Então, pode ser, sim, que isso caia na prova, tá? Pensando nessa parte do coronavírus, pessoal, certeza absoluta que vai cair questão sobre isso, tá? Eles vão querer saber. É que a gente já tem o nome, né? Mas, tipo, quem causa a doença? Quem causa o corona? Você teria que lembrar que é um vírus. Você teria que lembrar que quais são as medidas de proteção contra ele. Né? Então, essas coisas que a gente está escutando falar sem parar desde o começo do ano. Tá? Então, é coisas que vai cair na prova? Com toda certeza. Vai falar sobre o coronavírus. Tá? Eles não vão querer coisas absurdas de vocês. Por exemplo, meu Deus do céu, quando que surgiu? Como que a gente faz para conseguir curar o negócio? Nada disso, tá? Eles vão querer muitas vezes saber o sintoma que causa, por que você tem que usar máscara, por que você tem que lavar bem as mãos, entendeu? Por que você não pode coçar o olho? Então, por que tem que fazer de distanciamento? Essas coisas. Se vocês assistiram um jornal esses tempos atrás, desde o começo da pandemia, já apareceram milhares de reportagens sobre isso, né? Tem que lembrar que o vírus ele é muito leve, que ele espalha pelo ar, por isso que a gente tem que usar máscara, certo? Então, todas essas coisas. Então, certeza que vai cair sobre isso. E entra na parte tanto da doença quanto da vacina, tá? Então, isso com certeza cai. Para vocês lembrarem, que aí eu peguei aqui as coisas mais importantes, tá? Deixa eu sair aqui da tela para vocês. Deixa eu limpar aqui. E eu acho que eu não consigo. Eu quero compartilhar outras coisas e eu não vou conseguir. Calma aí. Então, eu vou colocar aqui para você agora das fotos, tá? Gente, eu aqui primeiro vou pegar dos ciclos, tá? Aqui eu tenho um resuminho, bem resuminho mesmo, sobre o ciclo. Isso que não aumenta o negócio aqui, gente. Da água,
do carbono e do nitrogênio, tá? Então, gente, lembrando do ciclo da água, qual que é a importância? Você saber que quando o Sol está envolvido no ciclo, certo? E que você tem a parte do que o Sol esquenta a água do mar e essa água evapora, formando as nuvens, certo? Esse vapor de água que formou as nuvens, ele condensa, então ele condensa formando o quê? As gotinhas de água, então a água fica em forma líquida, não em forma de gás mais, e depois causa precipitação, que é a chuva, certo? No que causa precipitação, essa água pode cair tanto no mar de novo ou cair na terra. Da terra, ela infiltra no lençol freático, que depois para ali e vai chegar no rio de novo. O que é importante lembrar? Que as plantas também participam do ciclo da água por causa de transpiração, beleza? E que se você desmatar as plantas que tem aqui, lembra que, gente, quem absorve a água são as raízes, tá? Então, se você arrancar as plantas, o que acontece? Você não vai ter mais quem absorve a água dentro da terra para chegar no lençol freático. Então, você vai fazer, ao invés da água, só deixa eu desenhar aqui para vocês. Ao invés da água ela entrar dentro da terra aqui, ela vai fazer o quê? A água vai descer e vai passar aqui por cima, tá? Porque não tem nada que faça a água penetrar na terra, porque não tem raiz. No que a água começa a penetrar, a passar aqui em cima demais na terra, isso faz a terra deslocar, o que causa aqueles deslizamentos de terra, tá? Que infelizmente é tão comum no começo do ano. A gente vê em vários locais acontecendo isso. Nos últimos anos a gente teve vários casos no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, tá? Então, infelizmente, isso acontece bastante por lá. Então, isso aí tem que lembrar, então, do ciclo da água, dessa parte importante, beleza? Outra coisa, o outro ciclo, que vai ser o ciclo do carbono, que lembra que o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, os dois estavam totalmente ligados um com o outro. Porque você não consegue, tipo, um sem o outro. Em que sentido? Opa, deixa eu tirar aqui da caneta. Aqui. Só para vocês lembrarem, gente. Você lembra que para você, que a fotossíntese, então as plantas são responsáveis para pegar o carbono que tem na atmosfera e transformar ele em oxigênio, certo? Que vai ser usado pelos animais, que na hora que a gente respira, a gente libera depois o carbono na atmosfera, certo? Então é esse processo. Isso tudo, gente, eu mandei desenho no nosso grupo, tá? Então tem um esqueminha bonitinho ali para vocês, só para vocês não esquecerem. E o outro aqui, ciclo do nitrogênio. Tá? Que aí tem que lembrar que o nitrogênio, que é essencial para fazer, por exemplo, o nosso DNA, ele só está na forma de gás, tá? Tipo, ele tá na atmosfera. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar ele sair da atmosfera, entrar dentro, por exemplo, da nossa alimentação, para a gente conseguir ter esse nitrogênio. Como que a gente faz isso? Através de bactérias, né? Porque as bactérias são super importantes, né? Porque as bactérias, elas pegam o nitrogênio do ar e colocam ela na terra, certo? E depois tem as bactérias que tiram da terra e devolvem ele para o ar. Mas nisso, quem pega esse tanto de nitrogênio são as plantas que depois são que a gente vai acabar comendo. Através de frutas, vegetais e essas coisas, tá? Até depois pelos animais. Tem que lembrar disso, belezinha? Então, essa é a parte importante dos ciclos. E aí ele fala assim, dessa parte dos ciclos, eles podem também colocar, por exemplo, desequilíbrio para gente. Por exemplo, chuva ácida. Qual que é o problema da chuva ácida? Nós estamos produzindo carbono demais com todo o processo de você está fabricando as coisas, você libera. Lembra que carbono, gente, todo o carbono que a gente libera na atmosfera também é por causa de queimada, tá? E queima de qualquer coisa. Qualquer coisa que você queima, libera carbono, tá? Qualquer coisa que era viva e queima. Por exemplo, madeira, a nossa respiração, indústria, tudo libera carbono para a atmosfera. Qual que é o problema? A gente está liberando carbono demais
e está desmatando as plantas. Então, esse carbono que está em excesso na atmosfera, ele não está sendo usado para fazer a fotossíntese, porque a gente está acabando com as plantas e com as algas, tá? Que usam o carbono. Então, a gente tem carbono demais ali em cima. O que vai acontecer? Lembra que o carbono vai acabar se juntando com outros gases tóxicos e na hora que chove, aí ele mistura com a água da chuva, desce em forma de chuva ácida, tá? Também tem um esqueminha disso para vocês. Então, isso é causado por um desequilíbrio. Tem que lembrar também as questões que podem cair na prova, tá? Então, a gente tem isso, uma beleza, né? Ciclo é uma coisa, acho que ficou tranquilo, né? Foi mais fácil de entender. Calma que sumiu meu negócio aqui. Outra coisa, além dos ciclos. Eu me perdi aqui. Doenças, tá, gente? Lembra que eu mandei esse daqui para vocês? Que ele tá bem explicadinho, tá? E ele tá... Não tá, tipo... Que tá numa qualidade boa. Lembra que dá para, tipo, aumentar, ver tudo certinho, tá? O que acontece nesse aqui? Aqui eu estou mostrando para você as doenças mais famosas que caem, tá? Ó, amebíase, giardíase, toxoplasmose, malária, tem doença de Chagas, tá? Todas essas coisas que mais caem. E aqui tem os esqueminhas para vocês. Vocês precisam saber todos os esquemas, tipo, bonitinho? Não, tá? Você precisa só lembrar, por exemplo, que por onde que o ser humano acaba pegando a doença e o que ele ataca no corpo da pessoa. Tá? Mas desse daqui, lembra que eu mandei para vocês um slide com todas essas apresentações, tá? Mostrando certinho para vocês dessas doenças, beleza? Lá na hora que caiu sobre doenças, caiu sobre que eu tinha falado para vocês. Já caiu doença de Chagas, porque afeta o coração, lembra? Que aí ele envolveu tanto o sistema circulatório como a doença, foi uma das coisas que caiu. E também, quer ver outra doença que caiu aqui? Que eu marquei um nome também. Caiu sobre barriga d'água e amarelão, certo? Que aí vai ter no mesmo slide que eu mandei para vocês, tem falando sobre ela, tá? Então, vocês ficam tranquilos, que aí vai ter que a gente chama de protozooses, tá? São doenças causadas por protozoários. Tá tudo aqui bonitinho. E nos slides que eu mandei para vocês também, tá? Outra coisa que a gente chega para ver também. Aí são os tecidos do corpo, os sistemas do corpo humano, tá? Lembrando, sistema digestório. Isso daqui tem slide para vocês também, tá, gente? Eu lembro que eu fiz tudo isso, tá lá no grupo. O que tem que lembrar do sistema digestório? O que é importante? Saber os órgãos que participam dele, tá? Lembrar o que, por exemplo, no estômago você tem a presença do ácido, tá? O que é legal lembrar também? O que, por exemplo, é absorvido no intestino, tá? Lembrar que no intestino delgado, o intestino delgado é primeiro, tá, gente? Na hora que a gente tá falando... Gente, agora que eu vi que eu tava falando um monte e não apareceu um negócio para vocês aqui. Ah, Laia, calma aí. Tá, só para voltar aqui. Eu tava mostrando um monte de coisa para vocês, vocês não viram nada. Bem legal. É isso daqui, tá? Das doenças que eu tava falando. Esse daqui eu mandei no grupo de vocês. Tá? Isso daqui não, mas tá dentro do slide também. Tem mais doenças. Esse aqui é só um exemplo. Beleza? Que aí tá todas as doenças, tipo, amebíase, a giardíase, malária, doença de Chagas, tudo isso, tá?
Então, tá numa qualidade boa que dá pra gente ver tudo certinho. Mas o que eu falei que é importante, precisa lembrar de todos eles, tintim por tintim, desses desenhos? Não. O que precisa lembrar? Como que o ser humano pegou a doença, certo? E o que ele causa na gente. Isso é importante, beleza? Depois, deixa eu pegar outro aqui para vocês. Que aí eu estava falando aqui, ó, sistema digestório, tá, pessoal? Então, isso daqui, lembra que eu falei também, tá tudo nos slides, tá? O que é importante? Lembrar os órgãos que fazem parte, por exemplo, nessa parte do sistema digestório. Lembrar que, por exemplo, na boca acontece já a digestão do carboidrato. No estômago acontece a digestão das proteínas e é no intestino que acontece a digestão dos lipídios, tá? São coisas importantes de lembrar. Qual é primeiro? Intestino delgado é primeiro, tá, gente? Depois é o intestino grosso. Do intestino grosso você tem depois o ânus aqui, beleza? Do intestino delgado é onde eles absorvem os nutrientes. E no intestino grosso é onde ele absorve a água, então ele faz as suas fezes. Beleza? Coisas que é importante, então, lembrar. Depois, nós vamos ter aqui o sistema circulatório, que é importante, tá? Isso aqui é um desenho do coração para vocês. Um desenho assim, tipo, meio que realista. Só para vocês terem uma ideia na onde que fica as veias também, tá, gente? Então, ó, o que tá de azul, para vocês terem uma ideia, o de azul é o que a gente chama de sangue venoso, tá? O que tem esse sangue venoso? É aquele sangue que está cheio de CO2, beleza? É meio que se fosse o sangue que está voltando para o coração, que vai para o pulmão depois para fazer a troca gasosa. E o sangue que é vermelho é o sangue arterial, tá? Então, arterial. E é esse sangue que ele vai estar cheio de oxigênio. Beleza? Então, é o sangue que é o mais importante também para a gente. O que acontece, então? Isso você não precisa saber na onde que estão as veinhas, tá? Isso aqui é só um desenho para você ter uma ideia de como que funciona, belezinha? Então, você viu, a gente tem tanto as veinhas, então, azul mostrando sangue venoso e a vermelha mostrando sangue arterial. O que é importante de lembrar? Tá? Eu vou colocar aqui para vocês. O importante de lembrar é essa outra foto aqui, ó. É como que funciona o coração, tá? Em que sentido? Tem que lembrar, sangue, ele entra aqui e aqui, certo? Primeiro lugar que ele chega é no átrio direito, ele desce pelo ventrículo direito e sai por essa veia aqui, ó. E sai aqui. Por quê? Para cá, ele vai para o pulmão. E é lá que vai acontecer a troca gasosa, tá? Foi para o pulmão, trocou o gás carbônico pelo oxigênio, ele volta. Aí ele volta por aqui, tá? No que ele voltou, aí ele entra de novo átrio, só que agora o esquerdo e o ventrículo esquerdo. Do ventrículo ele sai aqui para cima, ó, que aqui é a aorta, tá? E aqui ele vai para o corpo todo. É esse o caminho do nosso sangue dentro do nosso coração, tá? Temos que lembrar que no nosso corpo, gente, não existe a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Então, o sangue com oxigênio e o sangue com gás carbônico ficam totalmente separados um do outro, tá? E que a nossa circulação, ela, assim, a gente vai ter
os vasos e as artérias, tá? As artérias são, então, aquelas que estão carregando o sangue, e elas normalmente são que sai do coração e vai para o resto do corpo, tá? E os vasos são ao contrário, os que saem do resto do corpo e vai para o coração. Você tem que lembrar só aí dessas coisas, tá? E que aí, se eles forem perguntar, por exemplo, de doença de Chagas, tem a ver com o coração. Porque aí você tem que lembrar o que a doença de Chagas causa. A doença de Chagas aumenta o tamanho do coração, fazendo com que ele fique mais fraco para funcionar, tá? Então, lembra da sístole e da diástole? Que é aquele negócio, tipo, a sístole é quando o coração relaxa e a diástole é quando ele fecha. Por isso que o coração fica batendo. Então, porque ele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Então, aí você tem que lembrar sístole, diástole, sístole, diástole. Faz isso com a mão, tá? Na hora que você falar sístole, você abre a mão, diástole, você fecha a mão. Aí você lembra que é o movimento do coração, tá? Aí, então, isso daqui, se por exemplo, a doença de Chagas causa um enfraquecimento nesse abrir e fechar. Então, às vezes, a pessoa pode morrer por problema no coração por causa disso, porque o coração ficou fraco, beleza? E depois, uma outra aqui que eu vou mostrar para vocês, que vai ser do tecido epitelial, tá, gente? O que é o bendito do tecido epitelial? Vai ser a nossa pele. O que é importante saber da nossa pele? Para que ela serve? Então, na verdade, de tudo isso aqui que eu estou no desenho aqui, a importância é isso daqui, ó. Vocês lembrarem isso, tá? Para que serve a nossa pele? Para proteger todos os nossos órgãos internos, tá? Serve também para absorção. Por exemplo, você nunca viu que às vezes você passa algum creme no corpo, de repente o negócio tá sequinho assim, ó, que ela absorve tudo? Então, revestimento, o que é isso? Existem alguns tecidos epiteliais que formam nossos órgãos, tá? Então, a gente chama de revestimento por conta disso. E outra, ele é no nosso tecido epitelial que existe glândula, tá? Por isso que a gente tem, por exemplo, glândula de suor, glândula de... Até, tipo, as glândulas de saliva é feito de tecido epitelial, todas essas coisas, tá? Então, é essa parte de secreção, porque vai secretar alguma coisa. Beleza? Gente, na parte de biologia, o que mais caiu foi isso. Opa, deixa eu voltar aqui. Me falem. Vou colocar o óculos, até tirei o óculos. Vocês acham que estava tranquilo o tema? Lembrando dessas coisas que eu falei agora? Ou vocês acham que, tipo, não lembro direito, vou precisar de uma aula a mais para lembrar de tudo isso? Falem para mim. O que vocês acham? Que precisa de uma aula a mais, que pode ser, tipo, que deu para vocês lembrarem? O que vocês querem? Me falam.